Ok, sejam bem-vindos então a mais uma aula do nosso curso 30 dias, 30 técnicas. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante, acredito que vai chamar a atenção muito de vocês. Eu queria saber de vocês, pensem um pouquinho aí, será que seria legal saber o que o cliente está pensando? Saber o que a outra pessoa está pensando? Tem uma técnica que dá para a gente trabalhar um pouco isso. Nós chamamos pistas oculares de acesso, né? Onde nós usamos os olhos da pessoa, do nosso cliente, para entender o que ele está pensando, para saber se ele está lembrando daquilo, se ele está construindo, se ele está gostando, se ele está tendo um diálogo interno, se ele está sentindo o que nós estamos falando, se ele está só ouvindo o que a gente está falando. Então isso é uma coisa muito interessante. Quando eu ouvi a primeira vez essa técnica, eu fiquei, será que funciona mesmo? Vamos praticar. E uma das dicas que eu dou para vocês com essa técnica é justamente isso, praticar. Um dos lugares melhores para se praticar isso é assistindo pessoas que dão entrevistas. Por exemplo, um repórter fez uma pergunta para alguém lá sobre alguma coisa e prestar atenção a essas pessoas e praticar essa técnica inicialmente com essas pessoas, depois praticando com nossos próprios clientes ou com uma conversa informal que tenha com os amigos, uma história que alguém esteja te contando, alguma coisa nesse sentido, você vai conseguir praticar essa técnica muito bem. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente poder olhar um pouquinho sobre isso que a gente está fazendo. Vamos lá. Então, aqui. Então, essas são as nossas pistas de acesso. Todo mundo deve estar vendo aí. Então, vamos lá. Pistas oculares de acesso. O que são isso? Imagina que vocês estão olhando para esses olhos, né? Por incrível que pareça, são os meus olhos aí. Mas imagina que vocês estão olhando. Cada uma dessas setinhas. Vamos começar aqui pelo visual construído. O que seria visual construído? Quando a pessoa dá aquela olhadinha para cima ali, ela está indo para um visual construído. Por exemplo, se eu mando você imaginar um elefante roxo com bolinhas amarelas, você não vai para um visual lembrado, porque você nunca viu um elefante roxo com bolinhas amarelas. Eu acho, né? Então você vai para um visual construído. Você vai construir essa imagem dentro da sua mente e você vai para esse visual construído. Se eu falo para você se lembrar de um elefante que você viu uma vez, você vai para um visual lembrado. Porque você já viu um que você viu uma vez, você vai para um visual lembrado. Caso você nunca tenha visto um elefante, você vai para o construído, claro. Então, essas são as duas principais que a gente tem. Visual construído e visual lembrado. Por que isso é importante a gente entender quando a gente está conversando com o cliente? Por exemplo, os corretores de imóveis que estão fazendo o nosso curso aqui. Pergunta para o cliente assim, de onde você vai usar o teu recurso para comprar esse imóvel? Aí ele vai lá para o visual construído. Então ele está lembrando, ou está criando, quais são os meus recursos que eu tenho? Ou está inventando alguma coisa para isso. Se ele vai para o lembrado, ele sabe, eu tenho um financiamento aprovado, eu tenho um dinheiro guardado, eu já sei exatamente, então ele está lembrando só para dizer como que ele vai fazer. Claro que esse movimento de olho não é uma coisa tão visível, o cliente não vai olhar tão forte, ele é uma coisa leve, né? Sutil. Em alguns casos, claro, que esse movimento de olho é muito óbvio, outros ele é mais sutil. Para os lados, então, auditivo construído, como vocês estão vendo na imagem ali, é um leve para o lado, então ele não vai para cima, ele vai para o lado, ele vai lembrar de uma música. Lembra daquela música que tocou quando teve a tua primeira dança com alguém, ou quando conheceu uma pessoa, ou a música quando você se formou, alguma coisa relacionada a sons, a imagem, a sons e a músicas, né? A palavras que foram faladas. Então, quando eu estou lembrando da pessoa falando, tenho a voz dela na minha mente. Então, vai para o auditivo construído ou para o auditivo lembrado. A gente vai sempre para um desses lados. Depois nós vamos para o auditivo digital, que é quando a gente quando conversamos com a gente mesmo, né? Então vai para baixo ali. E para o sinestésico, para o outro lado, que é quando a gente está sentindo alguma coisa. Como você se sente em relação a essa minha proposta? O cliente vem para o sinestésico e fala, me sinto bem, me sinto mal, sinto que vamos fechar, sinto que não vamos fechar.
e vai mais ou menos nessa linha. Então, basicamente, esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, o nosso sistema básico para entender. Eu vou mandar essa imagem depois, vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou mandar lá no grupo para que vocês tenham essa imagem com vocês sempre. Então, recapitulando, visual construído, visual lembrado, auditivo construído, auditivo lembrado, sinestésico e auditivo digital. Então, sinestésico quando eu estou sentindo, auditivo digital quando eu estou conversando comigo mesmo, tendo aquele diálogo interno a respeito do que a gente está falando. Deixa eu interromper o meu compartilhamento da tela que eu quero falar com vocês aqui agora. Vamos lá. Só dar uma sair desse daqui e voltar aqui voltar aqui. Então, quando nós estamos falando dessas questões, se vem para cá, então quando vocês estão olhando para cá, ou 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 para cá, tanto faz. O que acontece? As pessoas, aquela imagem é um padrão, né? Em cima aqui no lado visual construído, visual lembrado, auditivo construído, auditivo lembrado, sinestésico e auditivo digital. Isso depende de cada pessoa. Tem pessoa, diz que 70% a 80% das pessoas são nesse padrão que eu vou mandar essa imagem que a gente estava vendo naquele vídeo. E o resto é o contrário. Então, geralmente, se a pessoa é canhota, então, se a pessoa está lá escrevendo com a mão esquerda, ela é o contrário. Mas isso não é uma regra, isso é a maioria das vezes. Então, o que nós temos que fazer para testar isso? Fazer perguntas que a pessoa não vai mentir. Por exemplo, me diz qual é a cor do sofá que você tem na sua casa. A pessoa vai lá para o visual construído e vai te responder. Ou vai vir para cá para o construído, para o lembrado, ou vai vir para cá para o lembrado. Depende. Pergunta simples que ela vai responder e que ela não vai ter o porquê mentir. Começa com pequenas perguntas. Você veio para cá de carro ou você veio de Uber? A pessoa vai... Opa! E é sutil. Mesmo que ela tenha a resposta na ponta da língua, esse movimento dos olhos ele não vai ser assim. Ele vai ser sutil. Ele vem para cá. Em algumas vezes a pessoa faz, sim, realmente. E o movimento da cabeça vai junto. Mas na maioria das vezes ela é sutil. Então nós precisamos ter isso em mente quando a gente está falando com o cliente. E o segredo para isso é praticar. No meu curso presencial, quando eu faço aqui nas equipes de venda ou quando eu faço presencial aqui no Instituto, eu dedico pelo menos 2 horas do curso para praticar isso, no mínimo. E claro que 2 horas do curso não vai ser uma coisa que vai fazer você sair perito. O ideal é praticar isso todos os dias. Conversando com alguém, olhe para elas nos olhos, primeiramente nessa direção e acompanhando os olhos com a periférica e olhando bem aqui. Então, tu vai ter essa possibilidade de não constranger a pessoa e também de poder fazer essa leitura das pistas oculares. Outra dica que é boa, não faça isso na pessoa. Só um pouquinho, olha para mim porque eu preciso olhar os teus olhos. Não, deixa uma coisa sutil. Não fala para a pessoa que você está percebendo os olhos dela, que você está olhando os olhos dela, porque ela vai se policiar um pouco mais. E quando a pessoa está se policiando um pouco mais, o movimento dos olhos eles são um pouco mais sutis. Então a gente vai tem que ter uma acuidade muito maior para poder ficar olhando nos olhos da pessoa e perceber isso. Tem um seriado, Lie to Me, que ele filma as pessoas e passa em câmera lenta. Então ele consegue ver as microexpressões do rosto e também dos olhos, mesmo que seja imperceptível, que seja curto esse movimento. Então, quanto mais atenção tem aos olhos, mais você consegue fazer. Mas o principal de tudo é também saber fazer as perguntas certas, né? Porque uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, se eu estou contando uma história mentirosa sempre, ela se torna uma verdade, eu vou no visual lembrado para buscar essa história. Por quê? Porque eu estou contando essa história muitas vezes. Para mim, ela já é uma verdade. Então, eu começo a gerar imagens internas sobre isso. Então, eu vou acabar indo para o visual lembrado. Isso é bom usar com o cliente para coisas pequenas, coisas curtas. Por exemplo, se ele gostou. Uma das coisas que é muito importante também é mostrar para ele, por exemplo, nesse produto, o que mais te chama a atenção?
Ele vai para um visual construído ou ele vai para um visual lembrado? Lembra, o visual construído não é uma mentira. É porque ele pode estar buscando o que ele quer e o que aquilo faz de bem nele. Se ele vai para um visual lembrado, então ele já tem uma lembrança e uma sensação sobre esse produto. Pode ser uma roupa, pode ser um carro, pode ser um treinamento, um atendimento psicológico, um atendimento de coaching, o que for. Se ele vai para um visual lembrado, você pode dizer, o que te faz lembrar esse produto? Né? E aí ele vai buscar essas informações e com isso tu vai poder usar outras técnicas que nós vamos estar falando ao longo do curso, por exemplo, de ancoragem, que ajuda muito o cliente a se sentir bem, a lembrar de coisas saudáveis e nós podemos disparar essas lembranças quando a gente quer em algum momento. Mas hoje o que eu quero que vocês façam, testem as pistas oculares. Aonde que o cliente está olhando? Ele está, por exemplo, falou alguma coisa de como que nós podemos fechar esse negócio. O cliente vai para um auditivo digital, então ele está pensando, criando um diálogo interno dentro dele para que isso aconteça. O cliente está indo para o sinestésico. O que isso fez sentir? O que você sente a respeito disso? Então fica mais tranquilo para você ter essa comunicação e poder conseguir fazer isso com o teu cliente de uma forma mais tranquila. Ok? Então eu quero só colocar aqui mais uma vez então as pistas oculares para vocês prestarem bem atenção nisso. Vamos lá. Eu tenho que compartilhar a tela aqui. Nessa aqui. Não está indo. De alguma forma, aqui. Não. Vamos lá. Compartilhar a tela. E agora sim, vamos para as pistas oculares. Então vamos lá. Gravem bem essa aí. Visual construído é o teu. Quando você está olhando de frente, a pessoa está olhando na tua esquerda para cima. Quando você está de frente para ela é o teu lado esquerdo para cima, não o lado direito da pessoa, mas é o teu lado esquerdo para cima. Então decore sempre como se você estivesse de frente para ela, porque é mais fácil. Você está olhando. Então se ela olhar para o teu lado esquerdo para cima, você sabe visual construído. Para o teu lado direito para cima, visual lembrado. Então você fica com essa imagem da pessoa e fica muito mais fácil para lembrar. Auditivo construído, auditivo lembrado. Se ela olhar para o lado direito para baixo, ela está conversando diálogo interno. Para baixo, lado esquerdo, sinestésico. Então, de alguma forma, ela sentiu alguma coisa com o teu produto. Ou ela está buscando algum conforto, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, esse é o que a gente precisa falar hoje. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Ok. Então, fica a dica para vocês. Qualquer dúvida, me chamem lá pelo grupo, pelo WhatsApp, ou deixem uma pergunta aí na descrição do vídeo. E o desafio para vocês fazerem agora é o quê? Pega entrevistas, assista um jornal nacional, jornal da Record, jornal de qualquer emissora aí, e prestem atenção nas entrevistas que as pessoas dão para os repórteres. E prestem atenção para onde estão indo os olhos dela. E, aos poucos, treinem isso com seus clientes e tudo vai funcionar de uma maneira mais tranquila e vocês vão conseguir fazer essa leitura de uma forma mais fácil. Ok? Até o próximo vídeo e qualquer dúvida, pergunta aí. Ok? Obrigado.